Eles sempre disseram que eu sentia demais, como se sentir fosse um defeito. Desde pequena, minha mãe dizia que eu não tinha a calma das mulheres da família. Meu irmão ria e completava: Vanessa, você chora por tudo. Nem parece feita para vida dura. Mal sabiam eles que eu escolheria justamente a vida mais dura de todas, a da Marinha. O primeiro dia de treinamento ainda vive em mim como um eco. O sol ardendo nas costas, o cheiro de sal misturado ao de ferro e a voz do instrutor gritando: disciplina é o que separa o vivo do morto. Naquela época, eu ainda acreditava que disciplina era tudo. Mas o tempo me ensinou que, às vezes, o que salva não é a rigidez, é o instinto. E instinto é emoção em movimento. Quando eu fui promovida a comandante, ninguém da minha família foi à cerimônia, nem minha mãe. Ela disse que era longe demais, que tinha medo de avião, mas eu sabia a verdade. Ela simplesmente não entendia. Para ela, o mar era um lugar de homens. E uma mulher que comanda homens é sempre vista como uma ameaça. Nas reuniões de família, eles me tratavam como se eu fosse uma peça fora do tabuleiro. Enquanto as primas falavam de filhos e decoração, eu ouvia calada. Quando tentava comentar algo sobre liderança, disciplina ou o último exercício naval, alguém mudava de assunto. Não por desinteresse, por desconforto. Minha presença os lembrava de algo que não queriam ver, que coragem não tem gênero e que a obediência cega é o disfarce do medo. Com o tempo, aprendi a falar menos. Aprendi a observar. As pessoas falam mais do que percebem quando acreditam que você está em silêncio. Meu pai morreu cedo, acidente na estrada. Ele era o único que me entendia. Você nasceu com o olhar de quem enxerga perigo antes que ele chegue, ele dizia. Talvez por isso eu tenha escolhido o mar, porque lá o perigo é honesto. Não finge ser amor, não disfarça como conselho. A última vez que fui à casa da minha mãe antes do casamento da minha sobrinha foi constrangedora. Ela me recebeu com aquele abraço curto, protocolar. O mesmo que dá aos vizinhos. Sobre a mesa, uma pilha de convites de casamento, todos delicadamente dourados, com o nome da noiva e do noivo em cursiva. Mas o meu convite, o meu, estava encostado de lado, sem envelope, como se tivesse sido acrescentado de última hora. Vai conseguir ir, filha? Ou vai estar navegando? Ela perguntou, sem olhar nos meus olhos. O jeito que ela disse navegando soou como quem fala brincando de ser soldado. Vou, sim. Ah, ótimo. Mas, por favor. Ela hesitou, ajeitando o pano da mesa. Sem farda, tá? É um evento de família, não um desfile militar. Eu apenas sorri. Não valia a pena discutir. Mas por dentro, senti aquele velho nó se formar. O mesmo de sempre. O que prende a garganta quando você percebe que o orgulho da sua vida é, na verdade, a vergonha de alguém. Depois daquele dia, passei semanas pensando se deveria mesmo comparecer. Parte de mim queria ficar longe, economizar o constrangimento, o olhar torto dos parentes, os cochichos sobre a militar que não casou. Mas outra parte, a que o mar forjou em silêncio, sabia que fugir seria entregar a eles o poder que nunca mereceram. Eu iria, mas iria como eu sou, inteira, mesmo que disfarçada. No quartel, meus colegas falavam sobre o incidente que havíamos resolvido dias antes, um treinamento de evacuação que terminou em caos controlado. Comandante, a senhora tem nervos de aço, disse um dos marinheiros mais jovens. Eu apenas respondi, não é aço, é treino. Mas dentro de mim, eu sabia que não era só treino, era algo mais antigo, o mesmo instinto que me fazia reagir rápido quando criança, o mesmo que minha mãe chamava de impulsividade. Ela nunca entendeu que emoção e preparo não se excluem, se afinam. Na semana do casamento, sonhei com meu pai. Ele estava na beira do cais, acenando, com aquele sorriso cansado. Acordei com o coração pesado e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Um pressentimento frio, familiar. O tipo de silêncio que o corpo aprende a decifrar antes da mente. No sábado, arrumei o cabelo, vesti um vestido azul simples e coloquei no carro a farda de gala, dobrada com perfeição. Não planejava usá-la, mas aprendi cedo que uma mulher preparada nunca vai de mãos vazias, mesmo quando só espera um jantar. Cheguei à igreja antes da maioria. As pessoas me cumprimentavam com aquele tom ensaiado, educado demais para ser sincero. Vi minha mãe,
sentada na primeira fila, toda de bege. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Do lado dela, minha sobrinha, linda, nervosa, radiante. Ela foi a única que me abraçou de verdade. Enquanto a cerimônia começava, minha mente vagava. As músicas, as promessas, os votos, tudo parecia uma coreografia de controle. E eu ali, no fundo, observando tudo como quem observa uma base prestes a ser invadida por uma tempestade. Talvez porque eu soubesse, sem saber, que aquele seria o último momento de normalidade antes que o mundo se abrisse em gritos. Talvez porque o destino, às vezes, se anuncia em pequenos desconfortos. Um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, uma sensação de que você está no lugar certo pela razão errada. Naquele dia, cercada por flores artificiais e sorrisos calculados, percebi algo. O verdadeiro teste de coragem não acontece em guerra, acontece em família. E eu estava prestes a ser testada de novo, não com tiros, mas com lembranças. O casamento ainda não tinha começado direito, mas o julgamento, esse, já estava em andamento. Os olhares diziam o que as bocas não precisavam repetir. Lá vem ela, a comandante, a emocional, a que sente demais. Eu apenas sentei, cruzei as mãos e sorri. O tipo de sorriso que precede uma ordem. O tipo de silêncio que, mais tarde, se transformaria em comando. Na semana seguinte ao almoço na casa da minha mãe, o convite do casamento chegou de forma tão fria quanto o olhar dela naquele dia. Não veio por correio, nem com dedicatória. Um motoboy deixou o envelope na portaria do meu prédio, e o porteiro subiu com ele nas mãos, como quem carrega algo importante demais para apenas entregar. Quando abri, vi o papel caro, o nome da minha sobrinha em letras douradas, e um espaço em branco onde deveria estar escrito o meu. Convidamos... Não havia nada. Apenas a ausência, discreta e educada, que sempre acompanhou minha presença nos eventos de família. Sentei na mesa e fiquei olhando para aquele espaço vazio, como se ele fosse uma metáfora de tudo o que vivi com eles. Um buraco bonito, revestido de verniz. Lembrei do primeiro uniforme que vesti, ainda aos 18 anos, quando meu irmão riu e disse que eu parecia uma criança brincando de guerra. Na época, achei graça. Hoje, percebo que o riso dele não era inocente. Era o tipo de riso que tenta diminuir o que não entende. Eles nunca entenderam. Nem quando eu passei meses embarcada, sem ver terra, nem quando fui a única mulher em um treinamento com 40 homens, e saí de lá com o melhor desempenho. Para eles, tudo era exagero. Ela sempre foi assim, intensa demais, sentimental demais, não sabe separar as coisas. Diziam isso até quando eu chorava pela morte do meu pai, como se emoção fosse uma falha de caráter. Mas o casamento da sobrinha não era sobre mim. Pelo menos eu tentava acreditar nisso. Vesti o uniforme todos os dias naquela semana. Executei meus relatórios, despachei ordens, revisei planos de missão. Tudo mecânico, disciplinado como sempre. Só que à noite, quando o prédio inteiro dormia e o barulho do mar invadia as janelas, eu pensava no tal convite. Pensava no que significava ser tolerada, mas nunca realmente celebrada. Eles diziam que eu era a filha forte, mas nunca disseram a filha de quem temos orgulho. E havia uma diferença cruel entre essas duas frases. Na sexta-feira à tarde, minha mãe ligou. A voz dela, fria, já denunciava que a ligação não era por saudade. Vanessa, só confirmando que você vem amanhã, certo? Eu disse que sim. Ótimo. Olha, não leve farda, por favor. Sua sobrinha quer uma cerimônia leve, sem formalidades militares, entende? Eu respirei fundo. Entendo. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que ela acrescentasse, como quem aplica sal em ferida aberta. Sabe, às vezes você assusta as pessoas. É o jeito que fala, o jeito que olha. Não é culpa sua, claro, mas é bom evitar chamar atenção, tá bem? Depois que desliguei, fiquei parada, olhando o reflexo da cidade no vidro da janela. Lá fora, os navios se moviam lentos, imponentes, carregando toneladas de aço e homens que me respeitavam. Ali dentro, eu me sentia menor do que nunca. Engraçado como é fácil ser comandante diante de fuzileiros armados e tão difícil ser filha diante da própria mãe. Abri o armário, tirei a farda de gala e a dobrei com cuidado, como quem dobra um segredo.
Coloquei dentro de uma mala pequena e deixei perto da porta. Não planejava usá-la, mas não sairia de casa sem ela. Aquilo não era apenas tecido e insígnias. Era identidade, conquista, cicatriz e escudo. Na manhã do casamento, acordei antes do despertador. Fiz café, passei batom, prendi o cabelo. O espelho me devolveu um rosto cansado, mas firme. Pensei em ligar para minha sobrinha, desejar sorte, talvez quebrar o gelo antes da cerimônia, mas desisti. O amor que se força nunca soa verdadeiro. Peguei as chaves e a mala, tranquei a porta e desci. No carro, o rádio tocava uma música antiga, uma que meu pai cantava assobiando enquanto me levava para a escola. As ondas vêm e vão, mas o mar nunca muda. Ele dizia isso quando eu reclamava de não saber o que fazer da vida. Só se mantém quem entende o ritmo. Aquela lembrança me acompanhou durante todo o trajeto. A igreja ficava a 2 horas dali, numa cidade pequena, turística, cheia de casarões restaurados e ruas de paralelepípedo. Quando cheguei, o sol já começava a se inclinar. Estacionei o carro a poucos metros da praça principal e fiquei observando os convidados chegando. Vestidos longos, ternos claros, risadas altas. O tipo de alegria que precisa ser ensaiada para parecer espontânea. Eu, no meu vestido azul simples, me senti uma mancha. Entrei sozinha, cumprimentando com a cabeça quem fingia não me ver. As tias cochichavam entre si. As primas evitavam contato visual. E minha mãe, sentada na frente, fez um gesto rápido, discreto, indicando o banco do fundo. Sentei ali, com as costas retas e o olhar fixo no altar. A orquestra tocava uma valsa, e o ar cheirava a flores artificiais e perfume caro. Enquanto observava o noivo ajeitando o paletó, pensei em quantas vezes estive em situações de perigo real, e como nada, absolutamente nada, se comparava à sensação de ser observada pela própria família como um erro bem educado. Durante a cerimônia, cada palavra soava como uma ironia. O padre falava sobre amor, respeito, confiança, enquanto eu pensava no quanto essas palavras perdiam valor quando saíam da boca de quem nunca as praticou. Minha mãe chorava, emocionada, segurando o buquê da noiva. Meu irmão filmava tudo, orgulhoso, fazendo comentários com a esposa. E eu ali, invisível. Ninguém perguntou como eu estava, o que eu fazia, ou se eu ficaria para a recepção. Eu era o parente distante, o nome difícil de encaixar nas conversas. Quando a noiva entrou, linda, com o rosto coberto pelo véu, senti um aperto estranho no peito. Era orgulho e tristeza misturados. Orgulho porque ela merecia aquele momento. Tristeza porque eu sabia que, para eles, eu nunca teria um igual. Ninguém da família imaginava me vendo de branco. Me viam de cinza, de azul marinho, de botas, de postura firme. Me viam como uma extensão da farda, não como mulher. E talvez esse fosse o maior abismo entre nós. Durante a troca de votos, notei um homem parado perto da porta lateral da igreja. Terno escuro, olhar perdido. Por um segundo, pensei que fosse apenas um convidado atrasado, mas algo no modo como ele segurava o bolso interno do paletó me fez endireitar o corpo. Reflexo automático. Mente treinada. Analisei o movimento sem mudar de expressão. Ele olhou em volta, inquieto, e saiu. O instinto me alertou, mas deixei passar. Afinal, era um casamento, não uma missão. E por um instante, permiti que o hábito civil me distraísse. Quando os noivos se beijaram e os aplausos tomaram a igreja, eu também bati palmas, mas com a cabeça em outro lugar. Aquele desconforto sutil ainda rondava minha mente. Peguei a bolsa, levantei devagar e fui em direção à saída. No pátio, o ar era mais leve, mas algo permanecia denso, invisível. O som dos talheres, das vozes, da música que começava a tocar lá fora. As pessoas riam, tiravam fotos, brindavam. Eu observava. Minha mãe se aproximou, o rosto cansado, mas o tom doce demais. Viu só como foi bonito? Ainda bem que você veio. Eu sorri sem responder. Agora vai ter a recepção lá no salão ao lado. A noiva quer tirar uma foto com todo mundo depois, até com você. Até com você. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como chumbo. Antes que eu respondesse, ela completou. Ah, e por favor,
Se alguém perguntar o que você faz, diz só que trabalha com logística, tá? Não precisa falar de armas, de quartel, essas coisas. As pessoas ficam nervosas. Eu apenas acenei. O mesmo aceno que uso para soldados quando quero encerrar uma conversa sem conflito. Fui para o salão. Cumprimentei conhecidos. Aceitei uma taça de espumante que não bebi. Tudo parecia bonito, coordenado, previsível. Uma festa perfeita. Perfeita até não ser mais. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o último instante de calma, antes que tudo desabasse. E quando desabasse, não haveria mais espaço para máscaras. O que viria a seguir mostraria a todos, inclusive a minha mãe, que emocional demais é como os covardes chamam quem sente e age ao mesmo tempo. O salão da recepção parecia tirado de um catálogo de revista. Tudo brilhava em excesso. As taças polidas refletindo o teto espelhado, as luzes quentes caindo sobre arranjos de flores que pareciam mais caros do que naturais. As pessoas falavam alto, riam mais alto ainda, como se quisessem convencer a si mesmas de que nada na vida poderia dar errado quando a mesa é farta e a música é bonita. Eu me mantinha no fundo, perto da saída lateral, observando. Velho hábito de marinheiro, nunca ficar sem uma rota de escape. Peguei uma taça de vinho que não pretendia beber e deixei o olhar vagar pelas mesas. A noiva dançava com o pai. O noivo sorria demais, nervoso demais. O fotógrafo se movia como um caçador, e minha mãe, cercada por tias e vizinhas, falava de mim em voz baixa. Não precisava ouvir as palavras para saber o tom. Eu conhecia aquele murmúrio de julgamento. Era o mesmo de sempre, agora embrulhado em doçura. Quando o jantar começou, sentei sozinha em uma mesa próxima à parede. Ninguém se ofereceu para dividir o lugar. Em certo momento, uma prima se aproximou, perguntou se eu ainda trabalhava com navios e logo se afastou quando comecei a responder. O garçom me serviu peixe, vinho branco e um sorriso sem intenção. Eu agradeci, mas o apetite tinha ficado em algum lugar do caminho. Era estranho sentir-se tão deslocada entre pessoas que compartilham seu sangue. Mais estranho ainda era perceber que a solidão, naquele instante, parecia um tipo de alívio. O som da banda aumentou. Casais começaram a dançar. Eu pensei em ir embora. Já tinha feito minha parte. Apareci, sorri nas fotos, evitei constrangimentos. Mas algo me fez ficar. Talvez o mesmo pressentimento que me acompanhava desde cedo. Aquele fio invisível que vibra antes de uma tempestade. Fui até o banheiro para respirar. As paredes brancas refletiam as luzes coloridas do salão. Encarei meu reflexo e por um segundo vi o rosto do meu pai no meu. O mesmo olhar atento, a mesma calma prestes a se romper. Quando voltei, o ambiente tinha mudado. O volume da música diminuíra e um burburinho cortava o ar. Pessoas se viravam em direção à entrada principal. Foi então que ouvi o primeiro grito. Alto, estridente, desesperado. Um homem entrou cambaleando, terno amassado, o rosto suado. Ninguém o reconheceu de imediato, mas bastou ele puxar algo de dentro do paletó para o pânico se espalhar. Era uma arma. As pessoas reagiram em segundos. Cadeiras caíram, taças se quebraram, alguém chorou o nome da noiva. Eu congelei apenas o suficiente para analisar. O homem gritava o nome dela, acusando-a de tê-lo enganado. Ex-namorado, provavelmente. Mãos trêmulas, respiração curta, olhar vidrado. Padrão clássico de colapso emocional armado. O corpo reage antes do pensamento quando o treinamento é real. Caminhei 2 passos para frente, lenta, firme, mantendo as mãos visíveis. O instinto calculava a distância, ângulo, campo de tiro, rotas de aproximação. Não havia seguranças à vista. O DJ tinha se abaixado atrás da mesa. Os garçons corriam para o corredor dos fundos. O caos era completo. Alguém tentou puxar a noiva, mas ela estava paralisada, as mãos cobrindo o rosto. A mãe dela gritava, e minha mãe, lá no canto, levou as mãos à cabeça. A voz do homem ecoou sobre o pânico. Ninguém se mexe. Eu parei. Não por medo, mas por estratégia. Ele precisava sentir controle para que eu pudesse tirá-lo dele. Avancei um passo. Ei, falei baixo, sem tom de confronto. Ele girou na minha direção. Os olhos, injetados de raiva, demoraram a me focar. Fica aí! Ele gritou. Tá bom, respondi. Mas me escuta um segundo. O salão inteiro prendeu o ar.
E foi nesse instante que notei um jovem fardado se levantar lentamente atrás de uma mesa. Um marinheiro, colega de base, provavelmente convidado do noivo, o que explicava o uniforme. Nossos olhos se cruzaram. Ele me reconheceu. A postura dele mudou. "Comandante Vanessa?" Ele sussurrou. A reação foi imediata. O homem armado virou o rosto, confuso, procurando entender o título. Esse breve instante de distração era tudo o que eu precisava. Endireitei o corpo e dei a ordem com voz firme, controlada, o tom que só se aprende no convés. Arma no chão. 3 segundos. O eco da frase pareceu suspender o tempo. As pessoas agachadas olhavam sem respirar. O homem hesitou, o suor escorrendo pelo pescoço. Eu sabia que o medo estava tomando o controle dele. E medo é sempre mais previsível que ódio. 1 segundo. 2. No terceiro, ele tentou levantar o braço, talvez por reflexo, talvez por pânico. Dei um passo à frente e desarmei com um movimento seco, rápido, preciso. A arma caiu. Ele tentou reagir, mas meu joelho já havia alcançado o ponto exato abaixo do externo. Caiu ofegante, sem ar. Pisei sobre a arma e fiz sinal para o marinheiro. Ele avançou, me ajudou a imobilizar o agressor e juntos o prendemos até que 2 seguranças finalmente se aproximaram. Tudo aconteceu em menos de 30 segundos. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. A noiva chorava. Os convidados começaram a levantar devagar, ainda atordoados. O DJ reapareceu, tremendo. O fotógrafo registrava tudo, como se não conseguisse parar. Eu recuei um passo, tirei o cabelo do rosto e olhei em volta. Minha mãe estava caída, desmaiada, ao lado das tias. Um médico entre os convidados se aproximou para socorrê-la. O marinheiro, ofegante, virou para mim e murmurou: "Senhora, aquilo foi impecável." Eu apenas acenei. Não havia orgulho no gesto. Era automatismo puro. O som da sirene chegou minutos depois. A polícia entrou, fez perguntas, recolheu a arma, levou o homem. Descobriram que ele tinha histórico de violência doméstica e que havia tentado se aproximar da noiva dias antes. Ninguém tinha levado a ameaça a sério. Ninguém nunca leva. Até o desastre acontecer. Enquanto os agentes registravam depoimentos, sentei em um banco do jardim lateral. O corpo inteiro ainda vibrava com a descarga de adrenalina. Lembro de ter olhado para as mãos e percebido que tremiam, não de medo, mas da consciência de que tudo poderia ter acabado diferente se eu tivesse hesitado 1 segundo a mais. A ambulância levou minha mãe. Eu a acompanhei até o hospital. Ela recobrou a consciência no caminho, confusa, pálida. "O que aconteceu?" perguntou. Eu disse apenas: "Está tudo bem agora." Ela olhou para mim, demorando a entender. Foi você?" Assenti. E o que vi nos olhos dela não foi gratidão, nem alívio. Foi espanto, como se, por um instante, ela tivesse visto uma versão minha que não se encaixava na imagem de filha que ela construiu. Não disse nada depois disso. Virou o rosto para a janela e chorou baixinho. Naquela noite, depois de tudo, voltei sozinha para o carro. As luzes da cidade pequena pareciam frias e o vestido azul estava sujo de poeira e sangue. Não meu, mas ainda assim sangue. Coloquei a farda de gala sobre o banco do passageiro e fiquei olhando para ela por longos minutos. Aquilo que me ensinaram a esconder era exatamente o que tinha salvado dezenas de pessoas. E ainda assim, eu sabia que para minha família, o episódio seria traduzido em outra linguagem. Exagero, escândalo, vergonha. Dirigi até a beira-mar antes de pegar a estrada de volta. O vento noturno batia forte, o sal grudava na pele, e o som das ondas me lembrava o motor dos navios em marcha lenta. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia euforia, nem orgulho. Só uma calma dura, quase amarga. O tipo de paz que vem quando você cumpre o dever, mas sabe que o preço será ser mal interpretada. Quando cheguei em casa, já passava da meia-noite. As mensagens no celular começavam a chegar. Colegas de farda, oficiais, o próprio comando. O vídeo do incidente já circulava nas redes. Eu desliguei o aparelho e sentei no sofá, em silêncio. Do lado de fora, o som distante de um navio entrando no porto. Pensei no rosto da minha mãe desmaiada, nas palavras dela pedindo que eu não chamasse atenção, e senti algo entre raiva e pena. Eles sempre quiseram que eu fosse menor, mais contida, menos intensa. Mas ali,
Naquele salão, a intensidade salvou vidas. E pela primeira vez, talvez em toda a minha vida adulta, eu percebi que não devia nada a ninguém, nem explicação, nem modéstia, apenas a verdade. E a verdade era simples. O mesmo coração que eles chamavam de emocional demais era o que me mantinha viva. Passei a noite inteira sem dormir. O corpo, mesmo exausto, parecia incapaz de desligar. A mente voltava repetidamente àquela fração de segundo antes do movimento, à tensão da respiração do homem, ao peso da arma contra o chão, ao som do impacto seco quando ele caiu. Já havia vivido situações críticas no serviço, operações noturnas, evacuações em alto mar, missões de resgate com tempo ruim, mas nunca algo que misturasse tanto o profissional e o pessoal no mesmo cenário. Na manhã seguinte, quando o telefone tocou pela primeira vez, eu já estava de uniforme, como se a mente tivesse decidido continuar de onde parou. Era o comandante de divisão, voz firme, protocolar. Comandante Vanessa, precisamos de você no quartel às 9. Há um relatório a ser feito. Eu respondi, sim, senhor, e desliguei. Só então olhei ao redor do apartamento. O vestido azul ainda pendurado na cadeira, o sapato manchado de pó. Tudo parecia uma fotografia esquecida de outra vida. O caminho até a base foi silencioso. O céu cinzento refletia meu estado de espírito. No portão, os guardas me cumprimentaram com respeito, mas o olhar curioso denunciava que a história já havia corrido. Quando entrei na sala do comandante, havia 3 pessoas além dele: o assessor jurídico, um psicólogo militar e um oficial de comunicação. Todos me cumprimentaram como se estivessem diante de uma bomba prestes a explodir. O comandante foi direto. Você sabe que o vídeo está circulando. Fiz que sim. A ação foi correta, técnica impecável, mas houve repercussão. Repercussão, a palavra que sempre vem antes de um problema político. Ele me mostrou o celular. Uma sequência de comentários nas redes, manchetes improvisadas, debates sobre o ato heróico de uma oficial que salvou dezenas de vidas em um casamento civil. O rosto que aparecia congelado na imagem, o meu, tinha a mesma expressão que sempre tive em operação. Fria, concentrada. Nada de glamuroso. Apenas dever. Queremos emitir uma nota oficial, disse o assessor de comunicação. Mas antes, precisamos do seu relato completo. Contei cada detalhe com precisão cirúrgica. Posição, distância, tempo estimado, condição do atirador, técnica utilizada. Falei como se estivesse narrando um exercício de rotina. Quando terminei, o psicólogo fez a pergunta que eu já esperava. Você se sente bem com o que fez? Respondi. Sinto que cumpri meu dever. Ele anotou algo, olhou para mim e insistiu. E emocionalmente? A palavra ecoou. Emocionalmente. Sempre ela. Suspirei antes de responder. Estou viva. As pessoas também. Isso me basta. Saí da sala com um misto de alívio e cansaço. No corredor, encontrei o marinheiro que havia me ajudado. Era jovem, talvez 20 e poucos anos, ainda com a expressão atônita de quem presenciou o que o treinamento não ensina. A fronteira entre o instinto e o medo. Comandante, só queria dizer obrigado. Aprendi mais em 30 segundos do que em meses de instrução. Agradeci, mas não consegui sorrir. Não havia espaço para orgulho. Apenas para a constatação fria de que, por mais eficiente que o corpo se torne, a mente leva mais tempo para desacelerar. Ao sair da base, o telefone vibrou novamente. Era minha mãe. Pensei em não atender, mas atendi. A voz dela era baixa, arrastada. Você está bem? Estou. Pausa. As pessoas estão dizendo coisas. Que você agiu por impulso. Que podia ter morrido. Eu fechei os olhos, sentindo a familiar mistura de irritação e ternura. Mãe, eu fiz o que precisava ser feito. Ela suspirou. Você podia ter esperado a polícia. Era um casamento, Vanessa. Tinha crianças. Engoli o que queria dizer. Porque não adiantava. Para ela, meu gesto nunca seria coragem. Seria imprudência. A senhora está bem? Perguntei. Estou. Só tenta não aparecer muito nas notícias, tá? Já basta o escândalo. Desliguei devagar e fiquei olhando para o mar ao fundo, visível do estacionamento da base. A linha do horizonte parecia mais distante que de costume. Era ali, entre o azul e o cinza, que eu sempre encontrei sentido. Mas naquele dia, o mar parecia indiferente. Eu voltei para casa
E pela primeira vez em muitos meses, tranquei a porta e sentei no chão. Deixei que o silêncio ocupasse o espaço. As imagens voltavam em flashes. O homem tremendo, a arma, o som da respiração de dezenas de pessoas presas pelo medo. E depois, o vazio absoluto. Pensei no que o psicólogo perguntara sobre emoção. Pensei no que minha mãe dissera sobre impulso. E percebi que talvez as duas estivessem de certo modo ligadas. Naquela tarde, jornalistas começaram a ligar. E-mails, mensagens, pedidos de entrevista. Todos queriam a heroína da Marinha que enfrentou um homem armado. Mas eu sabia o que aconteceria se aceitasse. Os fatos virariam espetáculo. E eu viraria personagem. Apaguei todas as mensagens. Em vez disso, redigi o relatório oficial, o mais técnico possível, e enviei ao comando. Situação controlada. Sem feridos civis. Nenhum disparo efetuado. Procedimento tático conforme diretriz de contenção. Frio, limpo, impessoal. O tipo de linguagem que mantém o coração de fora. 2 dias depois, fui chamada novamente. O comandante me entregou uma cópia impressa da nota de imprensa. A Marinha parabeniza a atuação da comandante Vanessa Figueiredo pela conduta exemplar em situação de risco civil. Abaixo, a frase que eu sabia que seria o foco de todas as manchetes. Em nome da disciplina e da coragem, vidas foram preservadas. O comandante sorriu, satisfeito. Você sabe o que isso significa? Eu sabia. Significava medalha, cerimônia, manchetes. Mas mais que isso, significava exposição. E exposição, para uma mulher militar, é sempre um terreno minado. Naquela noite, quando voltei ao apartamento, encontrei flores na porta. Nenhum bilhete. Soube de imediato que vinham de alguém da imprensa. Coloquei o buquê na pia e deixei a água correr até que as pétalas começassem a se soltar. Depois sentei à mesa e abri o laptop. O vídeo do casamento já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Assisti em silêncio. Vi a mim mesma atravessando o salão, a arma caindo, o grito abafado das pessoas. Mas o que mais me marcou foi a expressão no meu rosto. Nenhuma hesitação, nenhum traço de dúvida. Parecia outra pessoa. Ou talvez fosse eu, finalmente sem máscara. No dia seguinte, recebi uma ligação do setor de imprensa da Marinha. Comandante, o Jornal Nacional quer entrevistá-la. Podemos agendar? Respondi que não. O homem do outro lado insistiu, falando sobre inspiração, representatividade, exemplo feminino. Eu agradeci, mas repeti. Não dou entrevista sobre o que fiz. Foi trabalho, não espetáculo. Ele tentou argumentar, mas minha decisão era firme. Quando desliguei, senti algo próximo de paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu escolhia o silêncio não por submissão, mas por domínio. Mais tarde, o telefone tocou novamente. Era minha sobrinha. A voz dela tremia. Tia, eu não sei o que dizer. Esperei. Se você não tivesse estado lá, eu talvez nem estivesse mais viva. As palavras vieram entre soluços. Desculpa se algum dia eu te fiz sentir que não era parte da família. Eu não chorei. Apenas disse, fique bem, porque o perdão, às vezes, precisa de silêncio para nascer. Nos dias que se seguiram, o ruído da imprensa foi diminuindo. Mas dentro da família, o desconforto crescia. Um primo comentou que eu devia ter deixado o homem ser rendido por outros. Uma tia disse que aquilo não era papel de mulher. E minha mãe, fiel ao próprio roteiro, passou a evitar o assunto. Quando alguém mencionava o incidente, ela mudava de tema, fingindo que o orgulho e o constrangimento eram a mesma coisa. Eu aprendi a não corrigir. O tempo, como o mar, lima as arestas. Na sexta-feira, fui convocada para uma cerimônia informal de reconhecimento. O salão da base estava cheio. Homens que treinaram comigo, oficiais superiores, marinheiros jovens. Quando me chamaram ao palco, o som das palmas pareceu distante, abafado. Recebi a medalha. Agradeci. O comandante discursou sobre bravura, disciplina, sangue frio. E quando ele me passou o microfone para dizer algumas palavras, eu hesitei por um segundo. Depois, apenas disse: o instinto não é desobediência. É treinamento que aprendeu a ouvir o corpo. Houve silêncio. Depois aplausos. Na volta para casa, abri a janela do carro e deixei o vento bater no rosto. O mar, visto da estrada, tinha a mesma cor metálica do dia do incidente. Pensei em como, por toda a vida,
Tentaram me convencer de que sentir era fraqueza, mas naquele salão foi justamente o que senti: o medo dos outros, a tensão no ar, o risco iminente, que me permitiu agir antes que fosse tarde. Instinto não é o oposto de razão. É razão que aprendeu a respirar. Quando cheguei, encontrei uma mensagem de voz da minha mãe. Vanessa, sua tia disse que te viu na televisão. Falaram bem de você. Talvez eu tenha sido dura demais. Eu só queria que você tivesse uma vida mais simples. Ouvi até o fim e não respondi. Porque era verdade. Minha vida nunca foi simples. Foi construída no atrito, no barulho, na solidão e na coragem de continuar mesmo quando ninguém aplaudia. Naquela noite, tirei a medalha da caixa e a deixei sobre a mesa. O metal refletia a luz fraca da cozinha. Toquei a borda com a ponta dos dedos e pensei no homem armado, na noiva, nos convidados, na minha mãe. Pensei em como tudo se resume a isso. Alguém precisa ficar de pé quando todos se abaixam. E se esse alguém for chamado de emocional demais, paciência. O instinto não pede permissão, apenas age. 3 segundos. Às vezes penso que toda a minha vida cabe nesse intervalo. Foi o tempo que levou para o homem soltar a arma, o tempo que separou a tragédia da sobrevivência, e também o tempo que o mundo precisou para transformar um gesto em manchete. 3 segundos que me seguiram por semanas, repetidos em vídeos, em comentários, em reportagens. A cada vez que assistia, parecia que uma parte da minha vida se afastava de mim. O ato em si já não me pertencia, era propriedade pública. Eu, que sempre vivera entre protocolos e sigilo, agora era uma narrativa aberta, editada e discutida por estranhos. Nos dias que seguiram a cerimônia de reconhecimento, meu rosto apareceu em todos os lugares. Manchetes de portais. Comandante salva dezenas de pessoas em casamento no interior. Programas de televisão me chamavam de símbolo feminino de coragem. Nas redes, vídeos com trilhas sonoras dramáticas transformavam aquele momento em uma cena de filme. Eu deveria me sentir orgulhosa, mas o que senti foi incômodo. Orgulho é quando a história ainda é sua. Quando ela passa a ser contada por outros, o orgulho vira desconforto. Na base, os cumprimentos se multiplicaram. Oficiais batiam continência com uma reverência incomum. Alguns, sinceros. Outros, apenas curiosos. Eu respondia a todos, mas no fundo sabia que em breve aquele entusiasmo daria lugar ao mesmo desconforto que sempre acompanham mulheres que fogem do roteiro esperado. Um dia depois da cerimônia, recebi um convite do Gabinete de Comunicação da Marinha. Queriam que eu participasse de uma campanha institucional sobre a força da mulher no serviço. A proposta vinha embalada em boas intenções, mas soava como um selo de utilidade. Transformar o episódio em material de divulgação, não em reflexão. Recusei com educação, alegando missão externa. O olhar do assessor foi de decepção disfarçada. Pense bem, comandante. Seria inspirador. Respondi. Nem toda inspiração precisa de holofote. Enquanto a Marinha me tratava com formal respeito, minha família mergulhava em outra espécie de reação. O orgulho público não encontrou eco dentro de casa. Nos grupos de mensagens, o assunto virou ruído. Uma tia comentou: "Eu teria morrido de medo." Outra respondeu: "Ela sempre foi sem noção do perigo." E minha mãe, como sempre, tentou mediar com frases que mais ferem do que acalmam. Cada um reage como pode. Quando a visitei dias depois, ela parecia inquieta, dividida entre a necessidade de me agradecer e o medo de me ver exposta. "Você sabe que eu me preocupo, não é?" disse, servindo café com mãos trêmulas. "Isso de virar notícia é perigoso. As pessoas invejam." Eu a ouvi calada. O mesmo silêncio de sempre entre nós. Ela ainda não compreendia que o perigo não estava nas câmeras, mas no tipo de amor que julga antes de acolher. Havia algo curioso acontecendo com as pessoas fora do meu círculo. Recebi cartas de agradecimento, mensagens de mulheres que diziam ter se sentido vistas, mães que contavam ter mostrado o vídeo às filhas. Eu lia todas, em silêncio. Aquelas palavras não me davam vaidade, davam responsabilidade. Eu não podia decepcionar quem via em mim um reflexo de coragem. Mas dentro de casa, o reflexo era outro. Certa tarde, encontrei minha irmã mais velha em um café. Ela me olhou com aquele sorriso que sempre precede o sarcasmo. "Então agora você é celebridade?" perguntou rindo.
Quantas visualizações o vídeo tem? Respondi com calma. Mais do que eu gostaria. Ela balançou a cabeça. Você sempre soube se mostrar. Agora tem palco. Eu deixei passar. Mas quando ela disse, não precisava daquele teatro todo, podia ter deixado o segurança agir. Algo dentro de mim se moveu. Olhei direto nos olhos dela e perguntei, você teria agido? Ela desviou o olhar, mexendo no açúcar. Claro que não sou treinada para isso. Pois é, respondi. Eu sou. O silêncio que se seguiu foi pesado e definitivo. A entrevista que recusei acabou sendo feita com um marinheiro que me auxiliou. Ele falou bem, descreveu com humildade o que aconteceu, disse que a comandante manteve o controle de todos nós. Ver alguém reconhecer o que aconteceu com verdade foi estranho e bonito. No entanto, em alguns programas, as versões começaram a se distorcer. Um canal sensacionalista sugeriu que eu havia colocado vidas em risco ao intervir sem autorização policial. Outro questionou se minha ação não teria sido motivada por vaidade. Li as manchetes, respirei fundo e fechei o laptop. Já aprendi que a verdade perde força quando tenta competir com o barulho. Mas o barulho começou a atravessar as paredes da minha casa. Vizinhos me paravam no elevador. Jornalistas batiam à porta. Uma equipe de TV esperou por mim na saída do quartel. E o mais inesperado, uma carta da corregedoria pedindo um relatório complementar sobre uso de técnica de contenção em ambiente civil. Era formalidade, mas senti o peso do subtexto. O sistema precisa se proteger até de seus próprios acertos. Fiz o relatório com a mesma precisão de sempre. Detalhei os protocolos. Acrescentei referências de treinamento. Quando entreguei, o coronel responsável leu em silêncio e apenas disse: o problema não é o que você fez. É o que isso representa. Entendi sem que ele explicasse. O que eu representava incomodava. Uma mulher que age com frieza e acerto, sem esperar ordens, ameaça o equilíbrio confortável de hierarquias velhas. Dentro da família, o incômodo era outro. O de ser lembrado de que coragem não se herda por sangue. E em ambos os casos, aprendi a mesma lição. O silêncio é a fronteira entre o respeito e o medo. Naquela semana, visitei novamente minha mãe. Ela estava melhor, mas insistia em repetir o mesmo discurso. Você precisa aprender a se proteger das suas emoções. Se deixar levar, um dia isso te destrói. Eu quis rir da ironia, mas apenas respirei. Mãe, o que me salvou naquele dia não foi a ausência de emoção. Foi o controle dela. Ela franziu a testa, confusa. Não é a mesma coisa? Eu sorri de leve. Não. Um é fraqueza. O outro é força treinada. Ela não respondeu. Ficamos em silêncio. Um daqueles silêncios que não se rompem com palavras, mas com o tempo. Os dias seguintes trouxeram novas versões da história. Algumas verdadeiras, outras quase ficção. As pessoas me reconheciam na rua, queriam tirar fotos. Eu aceitava por educação, mas cada flash me lembrava que o episódio havia deixado de ser meu. E, paradoxalmente, quanto mais me chamavam de heroína, mais eu me sentia exilada. Ser heroína, descobri, é uma solidão pública. Uma noite, deitada, voltei a sonhar com o momento do desarme. Tudo em câmera lenta. A mão dele tremendo, o som metálico, a respiração das pessoas presas no medo. Mas, dessa vez, o sonho terminava diferente. No lugar da arma, minha mãe. Ela segurava o objeto e me olhava assustada, dizendo: você podia ter morrido. Eu acordava suando, o coração acelerado. O corpo ainda acreditava que estava em missão. Talvez estivesse. Só que agora, a missão era sobreviver à repercussão. No domingo, decidi caminhar até o cais ao entardecer. O ar salgado e o som das gaivotas me deram uma paz que nenhum discurso traz. Sentei num banco e observei o horizonte engolindo o sol. Pensei no comandante que me elogiara, na mãe que me temia, nos estranhos que me idolatravam. E percebi que todos falavam de mim como se eu fosse uma extensão de suas próprias expectativas. Ninguém falava comigo, de verdade. A solidão do herói é essa. Você vira símbolo antes de ser compreendido. Quando voltei para casa, havia um envelope sob a porta. Era da minha sobrinha. Dentro, uma foto do casamento. Eu ao fundo, discreta, quase invisível, enquanto ela e o noivo sorriam. No verso, uma frase escrita à mão. Obrigada por ficar de pé quando todos caíram. Aquilo foi o primeiro gesto sincero desde tudo.
Guardei a foto entre as páginas de um livro que meu pai me deu antes de morrer, sobre navegação e marés. Às vezes penso que a vida é uma sucessão de marés emocionais. O mar recua, traz silêncio, depois volta em ondas que ninguém controla. No dia do casamento, a maré estava em mim. Era meu turno de avançar. Agora, era hora de recuar. O mar sempre sabe quando se recolher. 3 segundos. Foi o tempo entre o comando e a rendição, mas o eco deles dura até hoje. O silêncio que veio depois ainda me acompanha, às vezes como escudo, às vezes como prisão. Aprendi que há tipos diferentes de silêncio, o que protege e o que sufoca. O primeiro me salvou, o segundo começava a crescer dentro de mim. Eu ainda não sabia, mas aquele seria apenas o início da segunda batalha, a que se trava não contra um inimigo armado, mas contra as versões de si mesma que o mundo insiste em inventar. A primeira vez que vi meu nome impresso em letras grandes foi num jornal que não costumo ler. A manchete ocupava quase metade da capa. Comandante Vanessa Figueiredo, a mulher que enfrentou o impossível. Abaixo, uma foto minha tirada de longe, ampliada o suficiente para revelar cada traço de concentração, mas também para distorcer o olhar. A legenda falava em coragem, em preparo, em sangue frio. Tudo verdade, mas a forma como as palavras estavam dispostas me deu um desconforto difícil de descrever. Era como se tivessem transformado uma decisão calculada em espetáculo. Meu nome ali parecia uma fantasia, não uma pessoa. E de todas as coisas que aprendi no serviço, talvez a mais dura tenha sido que, quando um nome vira manchete, a pessoa deixa de ser real. Nos dias seguintes, o nome Vanessa Figueiredo começou a circular com vida própria. Alguns sites chamavam de heroína. Outros questionavam minha conduta, sugerindo que o gesto tinha sido precipitado. Havia até um fórum onde um grupo de especialistas debatia a minha técnica de imobilização, como se fosse uma cena de treinamento militar aberta à crítica. Eu não respondia a nada, não corrigia ninguém. Em parte, porque o regulamento não permite declarações públicas. Em parte, porque aprendi cedo que explicar-se é dar poder a quem não merece. Mesmo assim, a sensação era de estar sendo fatiada em versões. A real, a mulher que agiu por instinto, parecia cada vez mais distante da figura pública que inventavam em meu lugar. A Marinha, para conter o alvoroço, decidiu emitir uma nota complementar de agradecimento e reforço institucional. O texto era impecável, cheio de termos neutros: conduta exemplar, disciplina sob pressão, adesão aos protocolos de segurança. Mas o nome, meu nome, estava lá de novo, em letras frias, no rodapé de um documento oficial, como uma peça de estudo. E pela primeira vez, percebi o peso literal do que carrego. Figueiredo, o sobrenome do meu pai, o homem que acreditava em mim antes de todos, agora circulava entre jornalistas, curiosos e políticos. Eu me perguntava o que ele acharia de tudo isso. Ele, que dizia que um nome deve ser limpo o suficiente para ser dito em voz alta e firme o bastante para resistir às marés. Enquanto o mundo me chamava de comandante, dentro de casa o tom era outro. Minha mãe passou a me tratar com uma mistura de orgulho e desconforto. Ligava todos os dias, não para saber como eu estava, mas para me alertar sobre o que estavam dizendo. Vi na televisão um comentarista falando de você. Disse que foi coragem, mas que mulher nenhuma devia se colocar assim na frente de um homem armado. Que isso é coisa de policial, não de marinheiro. Eu respondia com calma. Ele está errado, mãe. Ela suspirava. Talvez. Mas o mundo é assim, filha. As pessoas não entendem. Eu queria responder que quem não entendia era ela, mas me calei. Era inútil. O silêncio se tornara o idioma mais confortável entre nós. Certa noite, recebi um convite para uma entrevista em rede nacional. Disseram que seria uma conversa respeitosa sobre disciplina, carreira, inspiração, o tipo de abordagem que parece elogio, mas esconde armadilha. Recusei. O produtor insistiu. O país quer conhecer a mulher por trás da farda. Eu pensei em responder que por trás da farda há a mesma mulher que eles sempre ignoraram, mas desliguei antes. A exposição é um veneno que se bebe em pequenas doses até esquecer o gosto da privacidade. Minha família, porém, não entendeu a recusa. Um primo escreveu num grupo: tinha que aproveitar o momento, ué. Não é todo dia que se vira famosa. Outra respondeu:
Ela nunca quis ser normal. Essas frases me acompanharam por dias. Fui treinada para suportar a pressão de tempestades em alto mar, mas nunca para o peso da condescendência familiar. É curioso como as pessoas que menos te compreendem são as primeiras a achar que têm o direito de interpretar quem você é. Enquanto isso, a noiva, minha sobrinha, tentava recompor a vida. O agressor continuava preso, mas o processo judicial exigia que ela revivesse cada detalhe. Ela me ligou algumas vezes, pedindo conselhos, ajuda para entender como lidar com o trauma. Eu a escutava, sem julgar. Em uma dessas ligações, ela disse: "Tia, eles estão dizendo que você devia ter esperado, que foi perigoso demais." Respondi: "Perigoso era não agir." Ela ficou em silêncio. Eu sei. Eu só queria que as pessoas entendessem. Eu também. Certo dia, um jornalista conseguiu meu endereço e me esperou na saída do quartel. Quando o vi se aproximar, o microfone escondido sob o casaco, senti o mesmo tipo de alerta que antecede tempestades. Ele sorriu, educado. "Comandante Vanessa, uma palavra sobre o impacto do seu ato?" Eu respondi: "Nenhum ato é só um ato. É o reflexo do que se treina quando ninguém vê." Ele anotou satisfeito, achando que eu havia dado uma frase bonita. Mal sabia que aquilo não era uma citação, era desabafo. O eco do meu nome chegou a lugares inesperados. Um colégio militar usou meu caso em uma palestra sobre liderança feminina. Um programa de debates discutiu se mulheres são mais aptas à empatia sob pressão. Um político tentou usar o episódio em campanha. E em casa, minha mãe recebeu ligações de conhecidos, vizinhos, gente que nunca se importou em saber se eu estava viva durante as missões longas, mas agora se dizia orgulhosa da filha heroína. Ela adorava ouvir isso, mesmo que não dissesse em voz alta. Era o reconhecimento que ela sempre quis, mas do jeito que nunca imaginou. Eu, por outro lado, sentia o oposto. Cada vez que alguém dizia "Comandante Figueiredo", eu me via mais distante de Vanessa. A farda era meu escudo, mas agora começava a aparecer um uniforme de isolamento. O respeito vinha acompanhado de distância, e o afeto, de cautela. Mesmo entre colegas, percebia um cuidado exagerado. Eu tinha deixado de ser apenas uma oficial. Tinha virado uma história. E histórias, quando muito conhecidas, deixam de ser humanas. Um domingo, aceitei o convite de minha mãe para um almoço de família. A mesa estava cheia, como nos velhos tempos. Parecia um esforço coletivo de normalidade. As conversas eram superficiais, cheias de pausas longas. Eu sabia que todos esperavam o momento em que alguém traria o assunto à tona. E não demorou. Um tio, sempre inconveniente, comentou: "Vi sua entrevista cancelada. Por que não foi? Podia ganhar uns patrocínios, fazer palestras, ensinar essas mocinhas a serem duronas." A risada dele foi mais ofensiva que qualquer crítica. Eu respirei fundo. Não faço o que faço para ser exemplo. Faço para que ninguém precise passar pelo que passei. Ele riu de novo, confuso. "Ah, mas o mundo precisa de exemplo, menina." Respondi: "Então seja um." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois do almoço, fui ajudar na cozinha. Minha mãe se aproximou, baixinho, como quem confessa algo. "Você podia ser mais leve com eles. As pessoas só querem te elogiar." Olhei para ela. "E por que elogio precisa vir disfarçado de piada?" Ela não respondeu. Ficamos lavando pratos em silêncio, como duas estranhas unidas por uma rotina ensaiada. Nos dias seguintes, percebi que algo em mim começava a mudar. A admiração pública, o julgamento familiar, as versões distorcidas, tudo isso estava me empurrando para dentro, de volta ao mesmo silêncio que me acompanhou por toda a vida. Só que dessa vez, o silêncio não era escudo, era peso. O peso de um nome que não me deixava ser apenas pessoa. Eu era a comandante, a heroína, a mulher de aço. Nenhum desses títulos comportava a vulnerabilidade que eu sentia. Numa noite chuvosa, sentei na varanda e abri uma velha caixa de recordações. Dentro, as cartas que meu pai me mandou durante o treinamento. Em uma delas, a letra firme dizia: "Nunca esqueça que um nome não é para ser carregado, é para ser honrado. Mas se um dia o honrarem demais, lembre-se de devolvê-lo ao silêncio." Chorei pela primeira vez desde o casamento. Não de tristeza, mas de reconhecimento.
Meu pai sabia o que eu demoraria anos para entender. O mundo te aplaude até o dia em que percebe que você não precisa dele. Fechei a caixa e fui até o espelho. Tirei o uniforme, dobrei com precisão e o guardei. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem ele à vista. No dia seguinte, ao chegar à base, notei que o crachá no meu peito pesava diferente. O nome ainda estava lá, prateado, gravado sobre o tecido, mas o que ele significava já havia mudado. Eu não era mais a mulher que esperava a aprovação. Era apenas alguém que sobreviveu aos próprios 3 segundos e às consequências de tê-los vivido de pé. As coisas na Marinha nunca mudam de repente. Mudam por dentro, devagar, como o sal que corrói o metal sem que ninguém perceba. O episódio do casamento já não estava mais nas manchetes, mas ainda pairava no ar, como aquele cheiro de pólvora que se recusa a sair depois de um disparo. Nas primeiras semanas, tudo foi cortesia. Cumprimentos formais, elogios entre linhas, uma espécie de orgulho controlado. Mas logo o tom mudou. Começaram as reuniões. Primeiro uma conversa de alinhamento, com o comando de comunicação. Depois uma solicitação de relatório adicional da corregedoria. E, por fim, uma convocação discreta para Brasília. Querem ouvir diretamente de você, disse o comandante local, tentando soar tranquilizador. Eu conhecia bem aquele tipo de pedido. Quando o poder central quer ouvir pessoalmente, é porque já decidiu o que vai fazer. Viajei em silêncio, acompanhada apenas pelo som ritmado do avião e das minhas próprias lembranças. Brasília sempre me causou desconforto. Talvez por ser terra firme demais, sem horizonte de mar. A cidade tem o cheiro de decisões que nunca chegam a lugar algum. No gabinete, fui recebida com formalidade excessiva. Havia 4 oficiais e 2 assessores civis, todos educados, todos calculados. A reunião começou com uma breve recapitulação do ocorrido, como se eu mesma precisasse ouvir o que vivi. Repetiram as imagens, analisaram o tempo de reação, o movimento do braço, a angulação do joelho. Eu assistia em silêncio, sem expressão. Quando o vídeo terminou, um dos civis, advogado, provavelmente, comentou: tecnicamente impecável, mas a senhora entende a posição da instituição, não entende? Assenti, mesmo sem saber o que ele esperava ouvir. Ele prosseguiu: há uma linha muito tênue entre bravura e imprudência. A senhora não era responsável pela segurança do local. Atuou em contexto civil, fora de jurisdição. Se algo tivesse dado errado, estaríamos respondendo agora a outro tipo de manchete. O modo como ele disse a senhora soava como um lembrete de hierarquia, um lembrete de que, mesmo quando fazemos o certo, é preciso pedir desculpa por ter feito. Respirei fundo antes de responder. Compreendo, senhor. Também há uma linha tênue entre hesitar e deixar morrer. Houve um breve silêncio, seguido de um pigarro desconfortável. O superior à mesa me observava com aquele olhar que mistura respeito e cautela. Ele sabia que o que eu dizia era verdade, mas o sistema não sabe lidar bem com verdades que não estão no manual. O restante da reunião seguiu o roteiro previsível. Recomendações sobre comportamento público, instruções para evitar declarações, ênfase na preservação da imagem institucional. No final, me entregaram um documento para assinar, uma espécie de termo de ciência. O texto dizia que minhas ações, embora alinhadas com o espírito de serviço, extrapolaram o contexto operacional designado. Li a frase 3 vezes. Extrapolaram o contexto operacional. Era uma maneira elegante de dizer que coragem fora de hora incomoda. Assinei. De volta à base, percebi que algo havia mudado nos olhares. Os marinheiros mais novos me cumprimentavam com admiração sincera, mas os mais antigos faziam questão de manter distância. Era o tipo de respeito que nasce do medo, não da lealdade. Fui transferida para uma função administrativa temporária, até as águas baixarem, disseram. Troquei o convés pelo gabinete, o horizonte pelo teto branco, as decisões de risco por planilhas. Nenhuma punição formal, mas a mensagem estava clara. Às vezes, o sistema não te afasta por erro, e sim por lembrar o que ele mesmo finge ter esquecido. Que dever não é obediência, é consciência. Nos primeiros dias, tentei me convencer de que seria temporário, mas a rotina burocrática começou a pesar. Eu passava horas revisando relatórios, carimbando documentos, analisando orçamentos de manutenção. Tudo correto, tudo inútil. Às vezes, olhava pela janela e via o cais, os navios alinhados, o som distante dos motores,
a lembrança do vento no rosto. Era como observar a própria vida do lado de fora de um aquário. Certa tarde, recebi um e-mail interno. Convite para palestra motivacional em colégio naval. Tema: liderança feminina e controle emocional. Ri sozinha. O mesmo sistema que me advertira agora queria que eu falasse sobre controle. Respondi que não poderia comparecer. Na manhã seguinte, fui chamada à sala do comandante. Vanessa, disse ele, em tom amistoso, você precisa entender a importância simbólica do seu caso. Inspira meninas, melhora a imagem da instituição, é positivo para todos. Eu perguntei. Para todos quem, senhor? Ele hesitou. Para Marinha, claro. Sorri de leve. E para mim? Ele desviou o olhar, fingindo revisar um papel. Para você, comandante, é prestígio? Pensei nas longas horas de interrogatório, na transferência, no olhar distante dos colegas. Prestígio, repeti, com a mesma calma com que se diz uma palavra em idioma estrangeiro, apenas para sentir o som. O prestígio era uma moldura sem quadro. Eu era útil enquanto símbolo, incômoda enquanto pessoa. Os dias foram se tornando uma sequência de gestos automáticos. Chegava cedo, cumprimentava, executava, saía. À noite, caminhava pela orla deserta do porto. O som das ondas batendo contra o concreto era o único que ainda fazia sentido. Às vezes, levava comigo o crachá. Apenas o crachá, sem uniforme. O metal refletia a luz dos postes e, por um instante, meu nome ali parecia mais leve, como se pudesse ser devolvido ao mar. Uma noite, sentei num banco e fiquei olhando o movimento lento dos rebocadores. Um marinheiro se aproximou, tímido, trazendo um café. Comandante, desculpe incomodar. Só queria agradecer. Minha irmã estava no casamento. Você salvou a vida dela. Eu o encarei surpresa. Ele continuou. Ela era convidada da noiva. Falou que lembra do seu olhar. Disse que nunca viu alguém tão calmo quando todo mundo corria. Agradeci em silêncio. Ele sorriu e voltou para o navio. Fiquei ali, segurando o copo de café, até que o líquido esfriou. Às vezes, o reconhecimento mais verdadeiro vem das margens, não do centro. Dias depois, a imprensa voltou a me procurar. Um documentarista queria gravar uma série sobre mulheres nas Forças Armadas. Disse que queria mostrar o lado humano por trás da disciplina. Pensei em recusar, mas acabei aceitando uma conversa breve. Ele era diferente dos outros. Não fez perguntas invasivas. Só observou. Ao final, perguntou: o que a senhora sentiu naquele dia? Respondi sem pensar. Nada. Ele pareceu surpreso. Nada? Nada que possa ser explicado. Só o instinto. E o instinto não sente, reage. Ele anotou. E por um momento tive a sensação de que aquela frase me libertava. No entanto, o comando não viu com bons olhos minha conversa com o documentarista. Fui chamada novamente, desta vez para reorientação de postura pública. As palavras soavam cada vez mais distantes da realidade. Reorientar, postura, imagem. Eu estava cansada de imagens. O sistema, pensei, tem medo do que não pode controlar. E o instinto, por definição, não é controlável. Certo dia, recebi a visita inesperada de um almirante aposentado, antigo instrutor. Um homem alto, de fala lenta. Soube do que aconteceu, disse ele, depois de alguns minutos de formalidade. Eles estão desconfortáveis, não é? Assenti. Ele sorriu de canto. Sempre ficam. O problema de fazer o certo é que não dá margem para explicação. E a hierarquia vive de explicações. Fiquei em silêncio. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Pedido de transferência. Unidade costeira em Santa Catarina. Menos política. Mais mar. Pense nisso. E saiu. Passei dias com o envelope fechado. Parte de mim queria ficar, lutar por espaço, provar que merecia estar ali. Mas outra parte, a que aprendeu a ler o vento, sabia que era hora de seguir a corrente. Na marinha, quando o mar muda de direção, o bom marinheiro ajusta as velas, não para fugir, mas para continuar navegando. Na noite anterior à minha decisão, sonhei com o dia do casamento. No sonho, o homem armado não aparecia. No lugar dele, havia uma mesa longa, cheia de oficiais, todos com meu rosto. Todos me observando em silêncio. Quando acordei, entendi o recado.
O maior inimigo da coragem é a burocracia do medo. Na manhã seguinte, assinei o pedido de transferência. Enviei sem explicações, sem aviso. Quando o comandante me chamou à sala para confirmar, perguntei: "Posso fazer uma última observação no meu relatório final?" Ele acenou que sim. Escrevi com calma. A disciplina é a estrutura da Marinha. O instinto é o que impede que ela apodreça. Entreguei o papel e saí. Enquanto caminhava pelo pátio, senti algo que há meses não sentia: leveza. O mar, lá fora, continuava igual. Azul, impessoal, infinito. Mas dentro de mim, algo se ajeitava, como uma âncora sendo recolhida. O nome no crachá ainda era o mesmo, mas já não pesava. Eu finalmente entendia o que meu pai queria dizer quando falava que o mar respeita quem não o desafia, mas também não o teme. Eu não temia mais. Nem o mar, nem o silêncio, nem o sistema. O convite chegou por mensagem de voz, como sempre. Minha mãe nunca gostou de escrever. A voz dela, entrecortada pelo chiado do celular, soava como se falasse de algo trivial, mas cada palavra carregava o peso de uma tentativa de reconciliação. Domingo, às 2. Vai ser só a família, nada demais. Tua irmã vai levar as crianças. Eu faço aquele assado que você gostava. Não mencionou o porquê, mas eu sabia. Tinha visto no noticiário local a matéria sobre a minha transferência. Comandante Vanessa Figueiredo deixa posto administrativo e assume unidade costeira no sul. O tipo de manchete pequena, escondida entre escândalos políticos, mas que em família vira assunto. O jantar não era sobre comida, era sobre controle. Era o modo da minha mãe dizer que ainda podia reunir todos, mesmo quando já não tinha certeza de que nos conhecia. Passei o sábado preparando minha mudança para a base nova. A cidade litorânea me esperava com seu cheiro de algas e diesel, e pela primeira vez em muito tempo eu sentia paz. As pessoas na nova unidade eram diretas, sem os formalismos do comando central. Homens e mulheres de mar, de verdade. Gente que entende o silêncio como linguagem. Mesmo assim, hesitei antes de confirmar presença no jantar. Não queria reabrir feridas, mas parte de mim ainda precisava fechar o ciclo. Então mandei um simples "estarei aí". Nenhum emoji, nenhum ponto de exclamação. Apenas uma decisão. No domingo, o céu estava cinza, como se a cidade tivesse engolido nuvens demais. Peguei estrada cedo, ouvindo o ruído do motor misturado ao som das ondas que pareciam acompanhar o carro à distância. Cheguei à casa da minha mãe antes da hora. A fachada estava igual. Pintura bege, cortinas brancas, o mesmo cheiro de desinfetante e lembrança. Toquei a campainha e ela abriu com um sorriso forçado, aquele que aprendeu a usar quando não sabia o que dizer. "Você veio." Apenas isso. Entrei. O ambiente estava cheio de vozes conhecidas. Risadas das crianças, talheres batendo, cheiro de carne assando. Por um instante, quase acreditei que nada havia mudado. Quase. Minha irmã foi a primeira a me notar. "Olha quem apareceu", disse fingindo alegria. O tom era cortante demais para ser inocente. Cumprimentei-a com um aceno e abracei os sobrinhos. Eles correram até mim, curiosos, perguntando sobre navios e monstros do mar. Crianças ainda sabem se aproximar sem medo. Depois, sentei-me no sofá da sala, onde as conversas se sobrepunham. Minha mãe vinha e voltava da cozinha, ajeitando guardanapos que não precisavam de ajuste. Um primo perguntava sobre a base nova, outro sobre o clima no sul. Respondi o necessário, sem detalhes. Cada palavra parecia atravessar uma teia invisível de julgamento. Quando nos sentamos à mesa, minha mãe pediu que alguém fizesse uma prece. Ninguém se ofereceu. Então ela mesma começou pedindo proteção, saúde e sabedoria para manter a família unida. O olhar dela passou por mim quando disse a última frase. A mesa ficou em silêncio, até que o tio, o mesmo das piadas antigas, resolveu quebrar o clima. Agora que a comandante está de mudança, vai levar as medalhas para decorar a parede da base nova? Alguns riram, outros fitaram o prato. Eu sorri, sem ironia. Não, medalha não combina com parede, combina com gaveta. Ele riu sem entender a ironia, e voltou à comida. O jantar seguiu com um ritmo estranho, de conversa interrompida. As crianças corriam, a televisão ligada sem som, as vozes abafadas pelo som dos talheres. Em certo momento, minha irmã comentou sobre o casamento da filha. A mesma sobrinha do episódio. Disse que ela estava morando longe, tentando recomeçar. Ela fala muito de você.
acrescentou, talvez tentando construir uma ponte. Diz que te admira. Agradeci com um gesto, mas não quis aprofundar. O assunto ainda era uma ferida coberta. Depois do jantar, fomos para a sala. Minha mãe trouxe café e começou a mostrar fotos antigas. Era o ritual de sempre. A nostalgia usada como anestesia. Nas imagens, eu aparecia de uniforme escolar, depois de formatura, depois nas primeiras missões. A sequência da minha vida condensada em pedaços de papel. Olha essa, disse ela, mostrando uma em que eu estava abraçada ao meu pai, ainda adolescente, de boné e sorriso tímido. Ele dizia que você ia longe, murmurou. Foi, completei. Mas longe não é o mesmo que bem. Ela me olhou, surpresa com a franqueza, e depois desviou o olhar. O silêncio que veio a seguir não era hostil, era cansado. Havia tanto não dito entre nós que as palavras se tornaram redundantes. Até que minha irmã, talvez movida por vinho ou curiosidade, perguntou o que todos queriam saber. Você não tem medo, Vanessa? De ficar sozinha? De terminar só com o trabalho? A pergunta pairou no ar. O primo fingiu olhar o celular. Minha mãe parou com a xícara a meio caminho da boca. Eu pensei antes de responder. Medo eu tenho de desistir de mim para caber onde não me querem inteira. Ela franziu a testa. Você fala como se fosse uma mártir. Sorri. Não. Falo como quem aprendeu a ficar de pé. A tensão era quase palpável. Minha mãe se levantou, recolhendo pratos que já estavam limpos. Fui atrás dela até a cozinha. Ela lavava louças com força, como se a espuma pudesse apagar o que ouviu. Você podia tentar ser mais suave, disse, sem me olhar. As pessoas não sabem lidar com tanta firmeza. Fiquei observando o movimento das mãos dela na água, os gestos repetitivos, a tentativa de controlar o incontrolável. Mãe, quando o mar está calmo demais, é sinal de tempestade chegando. Ela parou, respirou fundo. Sempre com essas metáforas. Sempre com os mesmos medos, respondi. Ela virou-se para mim, cansada. Eu só queria que você fosse feliz, Vanessa. Que tivesse alguém, uma casa, uma vida normal. Eu vejo você e só vejo farda, uniforme, distância. O que ela dizia era sincero e cruel ao mesmo tempo. E o que a senhora vê quando olha para si? Perguntei. Uma mulher que nunca saiu da margem. As palavras escaparam antes que eu pensasse. O olhar dela se encheu de algo entre raiva e mágoa. Você acha que sou covarde? Acho que se acostumou ao medo. E quando a gente se acostuma, chama de prudência. Ela deixou o pano cair na pia. Ficamos paradas frente a frente. Duas mulheres moldadas por mundos diferentes, separadas não por falta de amor, mas por excesso de expectativas. Você não precisa me entender, mãe, disse mais baixo. Só precisa parar de tentar me consertar. Ela piscou, segurando o choro, e por um instante vi nela a mulher que me criou com o pouco que tinha, a mulher que perdeu o marido e tentou transformar medo em disciplina. Eu só não queria te perder, ela murmurou. Já me perdeu muitas vezes, respondi, mas ainda dá para me conhecer. Saí da cozinha e fui para a varanda. O ar noturno estava pesado, o cheiro de chuva misturado ao de terra molhada. As vozes dentro da casa se misturavam, já mais baixas. Pensei em ir embora, mas fiquei. Precisava que o jantar terminasse. Precisava encerrar o ciclo com presença, não com fuga. Alguns minutos depois, minha mãe se aproximou. Trazia 2 xícaras de café. Sentou-se ao meu lado, sem dizer nada. Ficamos assim por um tempo, olhando o quintal escuro. As luzes das casas vizinhas piscavam como pequenas âncoras de calma. Você vai mesmo para longe? Ela perguntou. É só outra base, mãe. O mar é o mesmo. Ela assentiu. Quando você volta? Depende da maré. Sorriu, cansada, e depois disse algo que nunca pensei ouvir dela. Talvez eu tenha te julgado errado. Você sente mais do que mostra, e talvez seja isso que te salva. Olhei para frente, sem responder. Às vezes o perdão chega disfarçado de constatação. Quando as luzes começaram a se apagar e os convidados foram embora, abracei minha mãe na porta. Foi um abraço breve, mas real. Ela me desejou boa viagem, e eu prometi ligar quando chegasse. Ao caminhar até o carro, o som das folhas secas sob meus pés parecia mais alto do que deveria. Entrei, liguei o motor e fiquei parada por alguns segundos. Olhei o retrovisor e vi minha mãe ainda na porta, pequena contra o amarelo da luz. Acenei.
Ela acenou de volta. Por um instante, o tempo pareceu suspenso, como aqueles 3 segundos de silêncio que mudaram tudo. A estrada estava deserta na volta. A lua refletia no mar distante, e o painel do carro iluminava o crachá preso ao painel. Comandante Vanessa Figueiredo. O nome que pesava meses atrás agora soava diferente. Menos como título, mais como memória. Toquei o metal frio com a ponta dos dedos e sorri. Não era leveza, era aceitação. Entendi, enfim, que não precisava que minha família me entendesse. Bastava que eu não me perdesse tentando ser o que esperavam. Quando cheguei ao alojamento temporário na base do sul, o mar me recebeu com vento e escuridão. Desci do carro e caminhei até o pier. As ondas batiam ritmadas e o ar salgado grudava na pele. Olhei o horizonte e, sem perceber, murmurei. Ainda de pé, o som se misturou ao das águas, e naquele instante, soube que o jantar não tinha sido despedida. Tinha sido batismo, uma travessia de volta a mim mesma. A convocação chegou em envelope timbrado, entregue por um mensageiro naval com a rigidez de quem cumpre um dever que não entende. Por determinação do Comando-Geral, fica convocada a comandante Vanessa Figueiredo para comparecer à cerimônia de condecoração no Rio de Janeiro, em data a ser confirmada. Li a carta 3 vezes antes de guardá-la na pasta azul. Já sabia que esse momento viria, mais cedo ou mais tarde. A instituição adora transformar ações imprevisíveis em troféus previsíveis. Era o jeito deles de domesticar o acaso, transformar o instinto em protocolo, o improviso em símbolo. Eu não queria ir, mas também sabia que não comparecer seria interpretado como afronta. Na semana anterior ao evento, a base costeira continuava sua rotina indiferente. O som dos guinchos de metal, o cheiro de óleo, o vento que trazia sal e solidão. Aquilo me fazia bem. A ausência de discursos, de olhares avaliadores, de política. Ali, as pessoas cumpriam o serviço e iam dormir. E pela primeira vez, eu sentia que não precisava provar nada a ninguém. Quando contei ao suboficial de serviço que viajaria para a condecoração, ele apenas assentiu, sem curiosidade. Merecido, comandante. Nenhuma ênfase, nenhum exagero. O tipo de reconhecimento que não pesa. Na noite anterior à viagem, arrumei a farda de gala em silêncio. O tecido grosso, o colarinho rígido, o brasão polido. Cada peça tinha o peso da história que eu carregava. O espelho refletia uma mulher diferente daquela do casamento. O mesmo rosto, mas o olhar mais calmo, o corpo menos em alerta. Era como se o tempo entre um gesto e outro tivesse ensinado que coragem também é saber quando não reagir. Dormi pouco. O som do mar batendo nas pedras serviu de companhia. Cheguei ao rio no início da manhã. O trânsito, o calor, o brilho úmido do asfalto. O carro oficial me levou direto à base central, onde o protocolo me aguardava com flores, lista de imprensa e uma assessora sorridente demais. Comandante Figueiredo, que honra tê-la conosco. A senhora é inspiração para todo o corpo feminino da Marinha. A palavra inspiração me soou cansada, como roupa repetida demais. Ela me entregou o roteiro, horários, autoridades presentes, posição no palco, sequência de hinos, tudo milimetricamente planejado. Nenhum espaço para improviso, o oposto do que me trouxe até ali. O salão estava preparado com precisão cerimonial, bandeiras alinhadas, fileiras de cadeiras douradas, refletores projetando uma luz que parecia mais teatral que militar. No centro, o púlpito com o brasão e a mesa das autoridades. A cerimônia reunia oficiais de todas as patentes, ministros, jornalistas. No meio da formalidade, percebi o mesmo desconforto de sempre, aquele em que todos parecem sorrir, mas ninguém se aproxima de verdade. Cumprimentei quem devia, troquei palavras medidas e esperei. Quando o mestre de cerimônias anunciou meu nome, um murmúrio percorreu o salão. Caminhei até o palco com passos firmes, o som das botas marcando o ritmo do silêncio. A medalha foi entregue por um almirante de voz rouca, que disse frases genéricas sobre dedicação exemplar, conduta firme, orgulho da Marinha Brasileira. Eu ouvia, mas não escutava. O peso do metal frio contra o tecido da farda era menor do que o peso invisível da ausência. Olhei a plateia e, entre rostos desconhecidos, procurei instintivamente o da minha mãe. Não estava. Nenhum rosto familiar estava.
Nenhuma irmã, nenhum primo, nenhum olhar que me reconhecesse como algo além do uniforme. Apenas jornalistas e câmeras. Quando me entregaram o microfone, hesitei. O protocolo pedia uma fala curta, de agradecimento. Respirei fundo. Agradeço à Marinha do Brasil por reconhecer não apenas um ato, mas o treinamento que o tornou possível. A coragem não é a ausência de medo, é o domínio dele. E se há algo que aprendi nesses anos, é que disciplina sem empatia é rigidez. E empatia sem disciplina é desordem. O equilíbrio entre as duas salva vidas, inclusive a nossa. O salão ficou em silêncio por um segundo longo, antes das palmas. Palminhas medidas, respeitosas. Nenhuma emoção real. Aplausos são barulhos fáceis de fazer quando ninguém sabe o que sentir. Após a cerimônia, fotos. O mesmo gesto repetido dezenas de vezes. Sorriso discreto, medalha visível, aperto de mão. A assessora aproximou-se com euforia profissional. Perfeita, comandante. Sua fala foi maravilhosa. Já tem jornalista querendo entrevista exclusiva. Recusei. Sem declarações. Ela insistiu. Mas o público quer ouvir de você o que significou esse momento. Olhei para ela com calma. Significou o fim dele. A mulher sorriu, sem entender. Mais tarde, caminhei sozinha pela orla, ainda de farda. O sol já baixava, e o reflexo dourado nas ondas parecia um espelho em movimento. O vento bagunçava o cabelo preso, mas não me importei. Sentei num banco, tirei os sapatos, deixei os pés tocarem o chão quente. Ao meu lado, uma criança brincava com um barquinho de plástico. Ele avançava, voltava, se virava com as ondas. Eu o observei por minutos. A criança me olhou e perguntou: "Você é soldado?" Respondi: "Sou." "Do mar?" "Do mar." Ele sorriu. "Meu pai diz que o mar nunca obedece." Sorri de volta. "É por isso que a gente aprende a respeitar." No hotel, a solidão era limpa, organizada. As flores enviadas pela Marinha estavam sobre a mesa, e a medalha repousava na caixa de veludo, aberta, como um olho que não fecha. Liguei a televisão sem som. Um canal local já exibia imagens da cerimônia. Legenda: a heroína do casamento recebe condecoração máxima da Marinha. As imagens mostravam o mesmo momento que eu acabara de viver, só que em câmera lenta, com trilha sonora de emoção genérica. E pela primeira vez, percebi algo que me escapava antes. A história não era mais sobre mim. Era sobre o que o país precisava acreditar, que ainda há heróis, mesmo que eles não queiram esse título. Apaguei a luz e deitei, mas o sono não veio. As lembranças voltaram, não do casamento em si, mas do dia seguinte, da chamada da minha mãe, do olhar do marinheiro jovem, do relatório, das reuniões, dos questionamentos. Todos eles formavam uma corrente de acontecimentos que agora culminava naquele quarto, silencioso e impessoal. Peguei o caderno que carregava comigo desde a transferência e escrevi uma única linha: medalhas não pesam no peito, pesam na alma. Fechei o caderno e o coloquei sobre a mesa. No dia seguinte, antes de embarcar de volta para o sul, passei no cemitério onde meu pai foi enterrado. Fazia anos que não ia. Levei apenas uma flor do arranjo da cerimônia, branca, simples. O sol da manhã tornava tudo quase sereno. Sentei ao lado da lápide e fiquei em silêncio. "Pai", murmurei. "Me condecoraram." Sorri de leve. Mas não foi por bravura. Foi para que o silêncio parecesse ordem. Fiquei ali, ouvindo o vento. Não era tristeza o que senti. Era clareza. De volta à base, ninguém fez alarde. O comandante local apenas apertou minha mão e disse: "Bem-vinda de volta, comandante." Deixei a caixa da medalha no armário, entre manuais e pastas. À noite caminhei até o cais. O mar estava agitado, a lua partida em reflexos sobre as ondas. Fechei os olhos e deixei o som me envolver. Pensei em quantas vezes havia tentado provar algo. Para superiores, para a família, para mim mesma. Agora, pela primeira vez, não havia mais nada a provar. Olhei para o horizonte, e a brisa trouxe o cheiro familiar de sal e liberdade. O mar não aplaude, não julga, não pergunta, apenas existe. E naquele instante, percebi que talvez o verdadeiro reconhecimento não venha de medalhas, mas da paz silenciosa de quem agiu quando era preciso, sem precisar de testemunhas. Peguei uma pequena pedra do cais, fria, lisa, e guardei no bolso. Um símbolo melhor do que qualquer honraria. Voltei para o alojamento
Tirei o uniforme com calma e, pela primeira vez, pendurei a farda sem o crachá. Queria dormir apenas como Vanessa, sem títulos, sem cargos, sem siglas. Só eu, o som distante do mar e o corpo finalmente em repouso. O vento do sul é diferente. Tem um gosto metálico, frio, que corta a pele, mas acalma a mente. Depois da cerimônia e do retorno à base, passei dias evitando qualquer conversa sobre o ocorrido. A medalha continuava guardada, esquecida entre pastas e documentos, e ninguém parecia se importar. Era como se o tempo tivesse dissolvido o episódio até ele virar apenas mais uma história de corredor. E pela primeira vez, isso me trouxe paz. O anonimato é um tipo de abrigo que a glória nunca oferece. A rotina na base costeira era simples e precisa. Inspeções ao amanhecer, relatórios breves, manutenção das embarcações. Eu gostava de ouvir o som dos motores antigos acordando, o arranhar metálico dos guinchos, o barulho constante das ondas contra o cais. Aquilo me lembrava quem eu era antes de me tornar em um nome. O mar não me pedia explicações. Não me perguntava o que senti, o que pensei, nem se havia me arrependido. O mar apenas existia, e isso bastava. Todas as manhãs, eu caminhava até o fim do pier. Não havia luxo, nem plateia. Apenas vento, sal e o horizonte aberto. Levava comigo uma garrafa de café, uma prancheta e, às vezes, o caderno onde vinha escrevendo fragmentos, pensamentos, lembranças, frases soltas que eu não ousava dizer em voz alta. Certa vez escrevi: "O silêncio é o único idioma que o mar entende sem tradutor." E percebi que era disso que eu vinha precisando desde o início, de um espaço onde o silêncio não fosse visto como ausência, mas como presença completa. Com o passar das semanas, a vida foi se ajustando. Os marinheiros locais me tratavam com naturalidade. Não me chamavam de heroína, nem me olhavam com aquela mistura de fascínio e desconforto que me perseguia antes. Para eles, eu era apenas a comandante nova. Um deles, o sargento Azevedo, gostava de repetir que o mar ensina mais sobre gente do que qualquer manual. Quem não respeita o tempo da maré, comandante, acaba virando estatística. Ele dizia isso rindo, mas eu entendia a profundidade por trás da piada. A maré sempre muda, e só quem se adapta sobrevive. Certa tarde, depois de um exercício de resgate, sentei na areia úmida, ainda de uniforme, e observei o sol descendo. A base ficava quase deserta ao entardecer. O som das ondas se misturava ao das gaivotas, e o céu mudava de cor lentamente, do laranja ao azul profundo. Pensei em tudo o que havia deixado para trás. A cidade, o comando central, minha mãe, a família, o nome nas manchetes. Tudo parecia distante e ao mesmo tempo necessário. Nenhuma perda dói tanto quando você entende o motivo pelo qual precisou abrir mão. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz dela soava cansada, mas mais serena. "Soube da medalha", disse com cuidado. "Vi na TV, atrasado, estava bonita." Agradeci em silêncio. Ela continuou: "Achei que você fosse me avisar. Não achei que fosse te interessar." Respondi, sem dureza. Houve uma pausa longa. Depois ela suspirou. "Talvez eu não entenda seu mundo, Vanessa. Mas fico feliz que tenha encontrado o seu lugar." Eu sorri. "Encontrei, mãe. E ele sempre esteve aqui." Ela não perguntou onde. Sabia que a resposta era o mar. Depois da ligação, fiquei sentada na cama por um tempo, olhando a sombra da medalha no criado mudo. Pensei em quantas vezes precisei pedir desculpas por ser quem era. A mulher que fala pouco, que sente muito, que age quando os outros hesitam. O mundo adora coragem em teoria, mas se assusta quando ela aparece de verdade. E então, percebi algo simples e definitivo. O mar nunca pede desculpas por ser forte demais, nem por destruir o que não sabe flutuar. Por que eu pediria? No dia seguinte, choveu. A tempestade começou antes do amanhecer, violenta, com ondas que batiam como martelos contra o cais. Eu estava no alojamento, mas o som me puxou para fora. Vesti o casaco impermeável e caminhei até o pier. A chuva caía pesada, quase horizontal. O vento parecia querer arrancar o fôlego, mas continuei andando. Cheguei à borda e fiquei ali, parada, deixando que o sal e a água me cobrissem o rosto. Era como se o mar me testasse de novo, perguntando se eu ainda tinha coragem de encará-lo.
E eu tinha. Enquanto observava as ondas, lembrei-me do homem armado, do salão, do comando que dei com voz firme. Arma no chão. 3 segundos. Lembrei da sensação, não de medo, mas de certeza. A mesma certeza que agora me fazia ficar ali, de pé, diante do caos. 3 segundos outra vez, só que agora entre mim e o mar. E dessa vez, quem baixou a arma foi o tempo. Quando a chuva começou a cessar, percebi que o horizonte clareava. A água escorria pelos meus cabelos, pelo casaco, pelo chão de madeira. Eu respirava com calma, o coração batendo em ritmo lento. O mar se acalmava, como se aceitasse o acordo. Voltei para o alojamento encharcada, mais leve. Fiz café e sentei diante da janela, observando o nevoeiro se dissipar. Nos dias seguintes, continuei a escrever no caderno. Começou como anotações, mas virou quase um diário. Não sobre o que vivi, mas sobre o que aprendi. Escrevi sobre instinto, sobre disciplina, sobre o medo disfarçado de prudência. Escrevi sobre o silêncio e sobre como ele se transforma dependendo de quem o escuta. E aos poucos, percebi que aquelas páginas talvez fossem meu verdadeiro relatório final. Não o que a Marinha exigiria, mas o que a vida merecia. Semanas depois, recebi um envelope endereçado à base. Dentro, uma carta da minha sobrinha. A letra trêmula, quase infantil, dizia: Tia, batizei minha filha de Ana Vanessa. Ela nasceu saudável. Queria que você soubesse que foi o seu nome que me lembrou o que é ser forte. Li a carta devagar, sentindo o impacto suave das palavras. A vida tem um jeito curioso de devolver o que um dia tirou. Às vezes, não é reconciliação, é continuidade. No domingo seguinte, saí cedo e caminhei até o farol no fim da enseada. O vento frio soprava contra o rosto e o sol nascia, tímido, atrás das nuvens. Levei comigo a pequena pedra que tinha guardado no bolso no dia da condecoração. Coloquei-a sobre o parapeito do farol e deixei ali, entre o vento e o sal. Não como oferenda, mas como lembrança. O que eu precisava carregar já estava dentro de mim. Fiquei ali por um longo tempo, observando o movimento do mar. O som era o mesmo de sempre, constante, firme, sem pedir desculpas por nada. E entendi, enfim, que o mar é o espelho mais honesto que existe. Ele te devolve exatamente o que você oferece. Força se você for firme, destruição se for frágil, paz se aceitar o ritmo dele. Eu ofereci silêncio, e o mar respondeu com calma. À noite, escrevi as últimas linhas no caderno. O mar não pede desculpas, nem eu, porque nem tudo que é profundo precisa ser explicado. Às vezes basta existir. Fechei o caderno e o coloquei na gaveta ao lado da medalha. 2 formas de memória, uma para o mundo, outra para mim. Antes de dormir, saí para a varanda. A lua estava cheia, iluminando as ondas. Pensei em tudo o que vivi: o casamento, o desarme, as manchetes, o silêncio da família, o peso da farda, o som do vento, o mar. Tudo isso fazia parte de uma mesma corrente. E percebi que não havia mais raiva, nem tristeza, só gratidão. O tipo de gratidão que vem quando você entende que não era o destino te testando, era apenas a vida te ensinando a remar. Fechei os olhos e deixei o vento soprar. A brisa era fria, mas o corpo estava quente. O som das ondas era o mesmo que ouvi desde criança, só que agora eu o compreendia. Cada batida contra as rochas parecia dizer: continue. E foi o que fiz. Na manhã seguinte, o rádio da base anunciou mar calmo. Visibilidade alta, céu limpo. Era um bom dia para zarpar.